sobre essa perspectiva do gerenciamento da emoção. A gente também tem uma imagem meio, talvez, distorcida dessa coisa da ordem, da hierarquia, de obedecer, e não é bem isso que acontece, não é assim de uma forma tosca, né? Então, eu queria ouvir de você como é que é isso, o que que você aprendeu disso. Quando você fala em acampamento militar, gente, o militar ele tem que conhecer esse lado que a gente sempre tenta esconder, que é do medo, da insegurança, das emoções que a gente não gosta, que a gente às vezes tem. Mas no trajeto da carreira de um militar, eu acho que talvez esse seja dos maiores desafios, né? Você tem que ver o seu limite e o que você vai fazer do seu limite. Você pode contar um pouco dessa experiência? Nossa, Tânia, obrigado por essa pergunta. Eu fico feliz de poder estar aqui e explicar, falar sobre isso, né? Como você disse, eu tenho parentes, tio, né? Parentes assim próximos, primos, também que tem essa dificuldade de entender o nosso trabalho e ficou com aquela informação, vamos dizer assim, desatualizado do momento histórico que a gente viveu. E aquilo a pessoa não conseguiu filtrar, digerir e entender que tudo tem um contexto histórico. Então, ela não pode É, pegar um fato do passado, uma informação, e jogá-la no presente sem analisar aquele contexto histórico. Na verdade, isso que você está dando oportunidade da gente falar, e eu vou chegar na parte do que você falou mais no final sobre controlar as emoções, o medo. Na verdade, todo o nosso treinamento, desde o início, é para mostrar para o nosso oponente, o nosso inimigo, vamos dizer assim, que eu estou bem emocionalmente, estou melhor preparado que ele e tenho condições de vencê-lo. Então, essa é a preparação que a gente faz primeiro aqui dentro. gente, Por isso é quê? muito parecido com a do atleta, né? Exatamente. É Então, nós muito temos que parecida com a estar, do atleta. sem dúvida, então nós temos que estar numa situação assim, eu preciso estar bem preparado e o meu oponente precisa saber que eu estou bem preparado para ele ter dúvida. Opa, será que vale a pena essa briga? Você entendeu? E as pessoas não entendem, às vezes, na sociedade, o papel das Forças Armadas, o papel. Então, nós não vamos entrar aqui, nem é o nosso objetivo na parte política, mas eu agradeço a pergunta, porque a instituição são feitas de pessoas com defeitos, com qualidades, e às vezes a gente rotula a instituição, mas, na verdade, erros acontecem e aconteceram dos dois lados, em qualquer instituição, né? Então, e a gente, Tânia, busca o desenvolvimento, mas com o objetivo do seguinte: como eu estarei melhor preparado para conduzir uma equipe no meu nível? E você falou que a gente tem que esconder os sentimentos. Isso é uma maturidade, eu penso hoje, numa posição de chefia, de liderança, quanto mais maturidade profissional a gente tem, mais a equipe precisa conhecer as nossas limitações. E eu preciso mostrar para ela que a gente não é super-homem, não tem nada demais. A gente tem as limitações e quando a equipe vê, pô, o meu chefe tem essa limitação, como que eu posso ajudar? E como que eu posso desenvolver e trabalhar essa limitação? Porque, na verdade, nós trabalhamos sempre em equipe. Então, se cada um desenvolver uma habilidade e aquela equipe toda se fortalecer, nós vamos ter condições de ter melhores resultados. Então, quando eu era tenente, eu queria esconder tudo. Não, eu sou o melhor tenente, eu não tenho dificuldade, eu faço tudo. Com o tempo eu fui vendo, opa, não é bem por aí o caminho, né? E quando você compartilha as tuas fraquezas, sejam elas físicas ou até de conhecimento, às vezes técnico. Quantas vezes eu cheguei para um auxiliar meu, para um sargento, olha, eu não sei disso aqui, você pode me ensinar? Por quê? Porque ele é um especialista. Então, assim, Mas quando você ele vê, percebe, desculpa, uma atitude dessa, ela precisa de uma estrutura emocional muito boa, porque geralmente na dinâmica do ambiente corporativo, no ambiente do trabalho, seja no ambiente militar, seja no funcionalismo público, como eu também tive oportunidade de liderar equipes, seja no mundo corporativo, se você não está emocionalmente estruturado, você não entende qual é o seu papel. Então, você desenvolve em relação ao outro um sentimento de ameaça.
Então, você vai desarticulando a possibilidade do grupo, porque aí você tem que se defender, já perdeu aquela condição de básica de equipe, né? E isso é frequente no funcionalismo público, é frequente no mundo corporativo. Acho que aí está a resposta daquela primeira pergunta que você me fez. A importância das emoções saudáveis no ambiente corporativo, principalmente da liderança, está nisso que você está falando. A hora que você tem noção de quem é você no mundo, sua função nessa vida, essas coisas não ficam do tamanho distorcidas, né? E você pode se relacionar com os outros em qualquer circunstância de uma forma saudável. Nossa, Tânia, olha, isso também que você falou é a questão da maturidade, do entendimento do seu papel, né? Quando você coloca as relações ganha-ganha, e isso é É, uma tem que ser mais ou menos assim, vamos ganhar juntos, isso você vai desenvolvendo, porque a gente não pode, tem que ter muita atenção, porque qualquer ambiente de trabalho, né, Tânia, a gente está trabalhando isso o tempo todo em termos de comparação com os nossos amigos. Por exemplo, eu estou numa função de chefe, tenho um amigo do mesmo nível, também em chefia. Eu não posso entrar numa questão de competitividade com ele, eu tenho que entrar numa questão de colaboração, porque nós temos o quê? Uma missão em comum. E se a gente não se atentar para isso, e as equipes, e a gente fazer a nossa equipe atentar para isso, entre a nossa equipe, não pode ter alguém querendo um ambiente de competitividade ou de. E a gente sabe que isso é normal no mundo corporativo, mas quando as equipes vão ficando maduras e o líder vai percebendo isso, e ele vai identificando essas coisas, pô, por que está acontecendo isso aqui? Ele consegue alinhar, ajustar e falar, opa, pessoal, vamos reunir aqui, o que está acontecendo? Porque eu já tive esse tipo de problema com o pessoal da minha equipe. É normal acontecer num certo nível, só que não pode extrapolar. Uma competitividade saudável, você querer bater uma meta, querer cumprir uma missão muito boa, mas é o seguinte, você competindo com você mesmo. Pô, eu vou fazer isso aqui porque eu legal. quero dar o meu melhor. Isso é muito legal. E quando a pessoa entende que ela está no limite dela e fez o seu melhor, parabéns, pô, tem que elogiar, tem que falar parabéns, vamos junto. Você está aqui fazendo o seu melhor e não precisa olhar para o lado, né? Eu acho muito legal o tema que você colocou nessa live, entre outras coisas, pelo seguinte: a gente vive num país onde o estresse no ambiente de trabalho, que hoje em dia tem nome, né, chama burnout, ele é dos maiores do mundo. Só vence o Brasil, só é vencido pelo Japão, que a gente Olha só. conhece também, pelo menos eu ouvi falar da cultura japonesa, a relação do japonês com o trabalho, né? É uma coisa visceral. Ele entra numa empresa, é como se entrasse por uma família, é um casamento, é para durar para o resto da vida. Não é essa a relação que a gente tem com a empresa no Brasil. Mas eu acho que essa sua live é muito bacana, porque ela é um convite para a gente pensar o que é que nós estamos fazendo das relações humanas no Brasil. A gente já foi conhecido como um país alegre, um país sem preconceito, um país onde a arte acontece, a dança, a música, a alegria, o humor. E aos poucos, por todas as experiências que a gente tem passado nos últimos anos, nós estamos numa sociedade muito dividida, muito tensionada, sem aqui fazer julgamento de juízo de valor nenhum. Mas o que está resultando disso? Hoje, nós brasileiros construímos um ambiente de trabalho onde mais de 30% das pessoas adoecem porque vão trabalhar. Então, há alguma coisa, e o ingrediente emocional aí é muito forte, para a gente pensar, né? Nós estamos mesmo conseguindo formar equipe? Você mesmo consegue olhar para outra pessoa sem se sentir ameaçado? Você, como líder, como chefe, consegue delegar uma tarefa de tal sorte que o outro tenha sucesso? Até que ponto o sucesso dos membros da sua equipe te assusta? Porque aí é que mora a doença emocional. A Organização Mundial de Saúde tem convidado os países a refletir sobre a questão da saúde emocional no ambiente de trabalho. Porque a projeção era que agora, em 2020, se tivesse gastando com problemas emocionais vindos do ambiente de trabalho, mais do que com o câncer, doenças de pulmão, doenças respiratórias
juntas, e doenças cardíacas. Três tipos de acometimento que são muito frequentes, pelo estilo de vida que a gente escolheu ter. Então, olha só que coisa grave, olha que convite importante a gente fazer uma reflexão. Como está a nossa saúde emocional, né? E os ambientes corporativos têm dificuldade em falar disso e reconhecer nisso um problema. Sem Acho dúvida. curioso. Desculpa. Não, imagina, Pode... vai lá. Não, eu achei que você tinha dado uma pausa. Tânia, eu falo no trabalho, eu sempre falei isso, que nós temos um meio de vida, não de morte. E às vezes as pessoas pensam assim, é um militar que tem uma estabilidade, mas não é isso, não é uma questão de onde você trabalha, é a sua filosofia de trabalho, seja ela onde for. Então, nós passamos, e você disse essa estatística que é muito alta, né? Isso vai cair em termos de faturamento, em rendimento, em problemas de saúde. Olha a importância que todos os líderes, todos os gerentes têm com relação à preocupação que ele tem que ter com a sua equipe. Ele não pode ser, Tânia, um motivo de instabilidade na equipe. É, tem Porque razão. muitas vezes o líder ou o chefe, ele acaba sendo um fator de instabilidade. Tem uma estatística muito alta sobre isso, que as pessoas não se demitem do trabalho, elas se demitem do chefe. Por isso muitas empresas têm aquele turnover, rotatividade, porque ela não identifica no chefe alguém que possa satisfazer os seus anseios no seu trabalho profissional, alguém que é de confiança. Então, essa reflexão que você está fazendo, que você nos levou a fazer, é fundamental. E eu falo assim, sempre falei, olha, pessoal, isso aqui é um meio de vida, com metas, com cobranças, com objetivos, mas isso aqui tudo tem que ter um caminho que a gente chegue no final do dia e volte para casa com satisfação da missão cumprida, mesmo que a gente vai suar, vai ralar, vai se desgastar, como uma família acontece, mas assim, com princípios que a gente tem que levar. Eu gosto muito, você falou de ambiente de trabalho, eu gosto muito do Abílio Diniz, que já passou uma fase grande, e ele tinha na empresa dele, ele colocou aquele projeto de esportes, de corrida, de incentivar os funcionários à prática da atividade física. Então, ou seja, ele estava preocupado com uma gestão, com a sua equipe, mas no fundo também o quê? Tudo isso acontecendo, qual vai ser o sentido, qual vai ser o resultado? Um ambiente melhor, as pessoas rendendo melhor, produtividade maior, lucro maior para as empresas. Então, são relações que, como eu falei, né, relações o funcionário ganha, o colaborador, para a gente tentar refletir sobre isso e diminuir realmente essas estatísticas. Eu acho que a gente está num momento, como coletivo de humanidade mesmo, num momento. Nós estamos em xeque, né? Eu acho que essa experiência que a gente está vivendo deixa muito claro como a gente é um coletivo só, né? Foi com a pandemia, a gente vê que se uma pessoa não usa máscara, o efeito multiplicador que isso tem. Você, como indivíduo, tem peso no coletivo. E o coletivo também tem peso na sua vida. Nós somos um coletivo mundial, a gente é a humanidade. E nós estamos em xeque. A partir dessa experiência, muita coisa veio à tona, né? Eu acho que a gente já estava num caminho de grandes mudanças no ambiente corporativo, até mesmo de que profissões vão acontecer daqui para frente. Mas a gente não deixa de ser gente, e aí acabam vindo coisas pertinentes a ser gente, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo no funcionalismo público. E no ambiente de trabalho do funcionalismo público tem uma característica que é só do funcionalismo público. Hoje você pode ser office boy e amanhã você pode ser o presidente da empresa. Estou dizendo, você varia de hierarquia por muitos fatores, inclusive por uma circunstância política do momento. Então, uma pessoa que estava ali encostada, desprestigiada, de repente é alçada a ser o líder de um grupo enorme de pessoas. E pode fazer da vida dessas pessoas o céu, o inferno,
e pode fazer daquele núcleo um núcleo produtivo ou não. E nem sempre a pessoa é preparada para assumir uma chefia. Então, é um ambiente em que a carga emocional fica muito nítida. Então, você vê, por exemplo, uma coisa que me deu a impressão nessas vivências, que é uma coisa do nosso coletivo, que na questão da hierarquia, o brasileiro é levemente rebelde, é da nossa cultura, me parece. Foi o que me Entendi. entende? Tem uma coisa meio transgressora. Então, num ambiente, por exemplo, que a pessoa não galgou passo a passo, dá uma certa legitimidade, ela foi pensada para um cargo de chefia, você vê aflorar, se ela não souber conduzir bem a equipe, essas questões emocionais. E muitas vezes você vê uma pessoa, vamos dizer assim, de uma maneira infantil no ambiente de trabalho, infantilizada, fazendo birra diante de uma chefia, de uma hierarquia. Acontece, né? Não acho que seja só no funcionalismo público. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente acha que é adulto, a gente vai para o trabalho e acha que é adulto, que você ali é racional, está se comportando racionalmente, mas você responde a associações que estão ligadas a situações da infância que não ficaram bem resolvidas. Você acha que você está no presente, é uma coisa que te incomodou no presente, e aquilo, na verdade, está vindo lá do passado. Você carrega sem ver. Então, grande desafio de você conviver com as suas emoções, que podem até te adoecer, é você usá-las como um caminho de desvendar quem você é para você mesmo. O que eu acho que no exercício da carreira militar deve ser muito, muito nítido, porque você tem que enfrentar os seus medos efetivamente, do concreto e do emocional, os subjetivos e os objetivos. Então, você é forçado a um autoencontro, né? Tânia, a gente está se conhecendo sempre e a cada situação que a gente se depara, a gente tem uma reação e fala, eu já passei por isso, é uma coisa tranquila, mas o sentimento vem, ele aflora, porque, como você falou, vem coisas, experiências que você já teve e que aquilo estão guardado, às vezes, da sua infância, do teu subconsciente, uma coisa mal resolvida que você teve, e aquilo vai aflorando à medida que situações vão despertando aquele sentimento. E você comentou do funcionalismo, é interessante porque no conceito de liderança, o, o líder ele é reconhecido pelo grupo. Às vezes você está numa situação de chefia, mas não necessariamente vai liderar a sua equipe. Isso Com acontece certeza. muito, porque quem elege o líder é o grupo. Ele vai falar, eu tenho um líder para seguir. Esse cara é meu líder. Não, esse cara é meu chefe. Então, nós temos esse conceito muito aflorado no nosso ambiente. Chefia, você delega, você consegue fazer suas metas, consegue dar metas para a equipe, gerenciar processos, você está chefiando. E agora, a liderança. Será que você consegue implantar uma ideia nova para a tua equipe? Você consegue mudar um paradigma na sua equipe? Com a tua conduta, com o teu exemplo, com a tua maneira de se comunicar, desenvolvendo a sua inteligência emocional e a inteligência emocional da sua equipe? Ou quando você apresentar uma ideia, as pessoas não vão acreditar e não vão comprar aquela ideia. Então, o tempo Essa todo, compra, você seja... acha que é mais emocional do que racional? Qual é o que um chefe tem que entender de emoção para se transformar num líder? Tânia, 90% das nossas decisões são emocionais. Você bem colocou isso. Nós decidimos pela emoção. E o brasileiro, mais ainda, você colocou do brasileiro, se eu chegar a dar uma ordem simplesmente taxativa, com autoridade, com autoritarismo, mesmo no ambiente militar, ela vai ter uma resistência muito grande. Por quê? Porque eu não estou mexendo na emoção. Eu estou no racional. Eu quero, eu vou dar ordem e quero que faça assim. E as pessoas não funcionam com a razão, elas funcionam com a emoção. Então, para cada tipo de liderado, eu consigo hoje, e eu acho que você, eu acho não, com certeza você mais ainda, consegue identificar na equipe qual a linguagem que você usa para cada pessoa. Porque tem pessoa que não adianta você dar uma ordem assim, que ela vai cumprir, mas vai sair.
fora do prazo, vai sair mal feito, porque você não mexeu lá na emoção dela. E ela está racional e aquilo entra para ela assim, ó, estou cumprindo só uma obrigação. Às vezes até inconsciente ela vai fazer, mas quando você for olhar o processo que ela chegou naquele caminho, foi um processo de sofrimento. E quando você gera sofrimento, as coisas não fluem, a comunicação não flui, você não conecta com as pessoas. Então, o líder ele tem que ir abrindo portas e tirando o sofrimento das pessoas. Quanto mais sofrimento, mais desgaste você tira, mais as pessoas conseguem chegar e ter o seu melhor resultado. Então, esse é o grande desafio. Mais Quando você comprometimento conecta, gera, né? mais comprometimento gera. Então, quando você. É. Então, mesmo esses dias eu falei até numa live, o pessoal chegou, me questionou, coronel, o senhor está falando com liderança e tal, mas no quartel o senhor dá ordem, todo mundo cumpre. Mas não é assim a ordem cumpre. O que, que tem por trás daquela ordem e como chegou naquela ordem? Isso a gente está sendo desafiado o tempo todo na gestão das pessoas, gestão dos sentimentos. E tem épocas, né, Tânia, que eu chego assim, eu vejo que a pessoa está mal. Eu não posso chegar naquele momento e querer extrair dela uma missão difícil, que eu falo, pô, esse momento não está legal para ela. Ou um problema pessoal, porque a gente não separa o pessoal do profissional. É uma coisa só, o ambiente físico é separado, mas a nossa cabeça é uma cabeça só. Pô, tá tudo aqui. E a pessoa que consegue gerenciar isso, e o líder ajuda a gerenciar as suas emoções, o seu momento, às vezes, pessoal, uma frustração, um problema em casa com o filho, e o líder está lá e fala, não, opa, estou entendendo o que você está passando. Vamos fazer dessa maneira aqui? E a pessoa falou, opa, me senti acolhida, né? Eu me senti acolhida, me senti respeitada, criou uma empatia. Então, é um assunto ligado demais liderança e inteligência emocional. Ô, Tânia, vamos mandar um abraço pessoal aqui. Vamos? Ó, Olha ganhamos só, entrou. elogio aqui. Eu vou pôr até óculos para ler. Olha, entrou a Ângela, uma amigona lá de BH. Maria Anderson, não sei Moraes se a Gé deu trabalhou palmas para a comigo. gente. Ah, essa eu conheço, tá? Tá. É minha esposa. Ai, que bom! Coisa boa. Estou amando o Ó, conteúdo. Legal. legal. Renata, um Legal. abraço. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Tá Apertei o sensacional. botão errado. Tô curtindo muito essa live, esse conhecimento, viu, Tânia? E tem uma pergunta aqui do Iago, ele perguntou antes lá no Stories, como vencer o medo? Aí eu falei, como vencer o medo, Tânia? A Como Helena vencer sempre o faz as medo, né? participações na live, não tem jeito. Gente, vai você primeiro. Como é que eu já estou aqui com uma resposta na cabeça. Você quer ir primeiro? Como é que resolve medo? Posso falar, Tânia, assim, eu considero que começamos a ter muito medo quando a gente não se sente preparado para uma tarefa, para um desafio. Certo. Isso é nítido, né? Por exemplo, eu tenho uma palestra para ministrar amanhã. Se eu não me sentir preparado, vai começar a chegar à noite, antes de eu dormir, nossa, amanhã eu tenho uma palestra, eu estou com medo de entrar no palco, de encarar o pessoal, mas o que está por trás daquele medo? A preparação. Quanto mais eu vou me preparando, mais vai dissipando aquele sentimento de medo. Eu encaro dessa maneira, não é uma resposta tão objetiva e fácil da gente falar. Espero que você conclua e me ajude nessa resposta, mas eu acho assim, Tânia, preparação. Prepara, treina, vai vencendo o medo. Qual o medo que você tem de encarar? E a gente no Exército tem muito desafio, a gente vai vencendo o medo, tem corrida para fazer, tem acampamento, tem marcha, tem coisa que você nunca fez e vai fazer pela primeira vez, pô, vai vir o medo. Eu não sou um cara muito chegado à altura, mas tem uma fase lá que a gente tem que escalar e não tem jeito, tem que escalar, não interessa. Então, assim, como eu me preparo melhor para essa escalada? Pô, me orientar a ter um equipamento melhor, a ter um coturno melhor, que tenha uma aderência. Então, eu vou me preparar. Opa, estou preparado, fiz a minha parte e o medo vai dissipando, né? Então, canalizar esse medo para onde? Me preparar melhor.
Agora eu deixo para você complementar essa resposta na parte emotiva, emocional, né? Vamos lá no subjetivo agora. Quando, quando você falou do medo, eu lembrei dos budistas, porque os budistas dizem que a base de todo desconforto é o medo. O medo é a emoção negativa de base de todas as outras emoções. E quando eu fiz o meu curso de medicina indiana, eu comecei a entrar em contato com a filosofia védica. Eu sou apaixonada por eles. Eles foram uma civilização eles moraram no subcontinente da Índia há mais de 5.000 anos. E antes de Cristo, eles já tinham desenvolvido um pouco de conhecimento, gente, que hoje o que tem de mais de ponta da física começa a convergir com esse conhecimento. Eles falam muitas coisas interessantes. Quando eles falam que as causas do sofrimento humano, elas estão ligadas, uma das 5 causas do sofrimento humano é o medo da morte. O primeiro seria você não entender a sua verdadeira essência, o segundo seria a transitoriedade das coisas da vida, a impossibilidade de você se agarrar a alguma coisa, que é o medo da perda, né? O medo da Verdade. morte, mas o medo está sempre ali. E quando perguntou do medo, eu pensei o seguinte: na verdade, toda emoção é a soma de um pensamento com uma sensação física. O corpo e a mente, eles são um sistema integrado. A medicina aqui do Ocidente, ela demorou muito tempo para reconhecer academicamente que corpo e mente são um sistema integrado. Foi, na verdade, isso acontecer, apaziguar, no final dos anos 80. Imagina. Tudo bem, agora a gente está no século XXI e isso parece uma coisa que sempre foi, mas não foi. A academia do mundo ocidental demorou muito para pacificar esse ponto de vista. E o que isso tem a ver com o nosso bate-papo? Na hora que você entende que corpo e mente formam um sistema integrado, você amplia os seus recursos para ter equilíbrio físico e emocional. Então, toda emoção é a soma de um pensamento com uma sensação física. Quando você está paralisado ou tomado por uma emoção, se você conseguir parar, respirar e localizar onde está no seu corpo, você começa a desmontar essa emoção impactante. Você localiza no corpo onde está expresso. E eu faço assim porque muitas vezes a gente sente aquela garganta que aperta. Tem gente que sente o frio na barriga. Tem gente que sente umas coisas nos braços, sabe? Mas em É algum lugar verdade. a emoção se manifesta. Se você pode começar por aí. Por quê? Eu acho que a Tânia ou eu caímos. Vamos ver. Voltamos. Caiu um pouquinho, não sei se foi aí ou aqui, mas estamos de novo. Então, a história é o seguinte: como corpo e mente formam um só sistema, quando a mente está desequilibrada, é muito difícil você voltar para o equilíbrio pela própria mente. Aí está na hora de você usar o corpo. Então, você entender onde está expresso o seu medo. Pode ser medo de falar em público, pode ser medo de altura, pode ser medo de uma conversa com alguém, pode ser medo de ver o extrato do banco. Qualquer medo, ele vai ter uma representação física. A hora que você localiza, respira com intenção de cura. Esse é o primeiro passo para você desmontar qualquer emoção negativa. Você acalmando o corpo, você, em decorrência, acalma a mente. A outra coisa que você pode fazer, junto com isso, é a respiração. Então, se você está precisando de um estado de relaxamento, se você jogar o ar fora com mais ênfase do que você traz para dentro, o que vai acontecer no seu corpo? Na hora que você joga o ar fora, o diafragma sobe. E o espaço que fica para o pulmão e o coração reduz. Então, o coração dá uma espremidinha.
A hora que ele espreme, ele fica um pouquinho menor. O sangue circula por ele mais rápido. Os neurônios que estão no coração vão avisar para o cérebro que o sangue está correndo. E o cérebro vai mandar uma mensagem para o coração bater mais devagar. A hora que o coração bate mais devagar, uma série de mensagens liberam neuromoduladores e neurotransmissores que favorecem a calma. É um efeito dominó. Muitos dos desconfortos que a gente Entendi. passa na vida são em função dessa gangorra. Ou você está relaxado quando tinha que estar em alerta, ou está em alerta quando tinha que estar relaxado. Então, saber respirar vai te ajudar a ajustar a sua gangorra para a demanda externa. Agora, final dessa longa novela. Quando você desmonta uma emoção no físico, você começa a ter insight. Se você continuar observando, você vai começar a ter pistas, imagens, ideias que te levam à associação de experiências do passado, que tem uma conexão com o desconforto presente. O que te tira do equilíbrio é uma emoção não resolvida. Uma emoção não resolvida, nessa altura do campeonato que nós já estamos todo mundo grande, está ligada a uma história que ficou muito para trás. Conforme, aí a gente é igual cebola. Conforme você vai passando por isso e conseguindo repetir esse processamento, o subconsciente vai te trazendo as informações. E você vai conhecendo quem você é. Pô, É muito cumprido, ninguém interessante, dormiu? Acho que todo muito mundo interessante. dormiu. A gente às vezes quer, vamos dizer assim, de dentro para fora. O que você está falando é do físico para dentro. Seria mais ou menos isso. O nosso corpo Você. regulando, o nosso corpo regulando como a gente controla e diminui o nosso medo. Isso. E hoje, Tânia, a gente tem visto canais de meditação, né? E eu não era um adepto de prática de meditação, até que a gente foi conhecendo lá nossa amiga Graça, né? Que tem um canal também sensacional sobre isso. E como aquilo faz bem, realmente alivia a tensão, alivia o medo. A gente conecta com experiências positivas, experiências de sucesso que a gente teve, e aquilo ali parece que coisas remotas que vêm ao nosso encontro e relaxa a nossa sensação, melhora a nossa sensação de medo.